Falar de replay aí, porque tem muita coisa, um jogo muito longo. Cara, a gente tá botando uma fé meio grande na DreamHack Ice porque a gente quer ver nossos brasileiros, né, ao topo. Não vamos mentir. Mas tem algumas tomadas de decisão aí que eu tô quase deixando de ser brasileiro. Não vou mentir pra vocês. Porque tá bem esquisito o que a gente tá vendo. Desde a semana passada, a nossa ideia da DreamHack Ice sobre, né, eles não terem aquela ideia de sinergia, a gente veio pra esse próximo jogo e agora não é sinergia, parece que tá faltando um pouquinho de noção, né, sobre as coisas que estão acontecendo. Entendi muito bem no começo de jogo em que o Kaja acaba encaixando muito bem pra pick-off, etc. E aí a gente vem pra esse final de jogo, parece que tá todo mundo cansado, já não tá afim, né? Vamos ver no que dá aí, vamos tentar na sorte. No final não acabou dando em nada. Mas, ainda assim, parabéns a Infamous, que acabou segurando bastante esse jogo e aí conseguiu finalizar. É isso aí, a gente viu que um jogo que estavam duas composições muito interessantes, igual mesmo a Julie trouxe pra gente, tinha muita pressão, tinha muito foco de outro lado de pick-off, mas também uma resposta muito boa da Infamous. Então foi um jogo que estava indo de um lado pro outro, de um lado pro outro. A gente viu que a Infamous chegou a perder até a T3, mas mesmo assim não foi suficiente. Conseguiu segurar e inverter o jogo todo pra cima da DreamHack Ice. Eu vou falar assim, eu vi alguns erros ali do Kaja, eu acho que talvez outro suporte poderia ter feito algo melhor, né? Ter desempenhado melhor, mas o jogo é jogado, agora não tem mais o que possa ser feito e já foi. Vitória na mão da Infamous em cima da DreamHack. E é só essa primeira partida. Vai ter uma resposta agora. É aquela ideia de execução, né? Pô, se você picou o Kaja, tem que jogar com ele, né? Tá lá, não tem como trocar no meio do jogo, né? Senão a Valentina vai pegar uma ultimate adversária. Então, pegou o Kaja, tem que jogar. Mas também essa dupla aí com o Rainbow não tava combinando bem, não. Eu acho que se fosse uma ideia meio BTR, assim, da vida, pra você jogar em um trio, com o Frost até mesmo, aí sim acho que valeriam mais a pena. Bom, mas a gente muito fala de highlights, já vamos falar também dos itens e builds, porque 30 minutos de partida a gente vai ver que tem bastante coisa que eles vão mudando, porque vende um imortal, compra um gelinho, e vende outro item, compra outro, porque de gold mesmo, teve aí, ó, 100 mil para um lado e 90 mil para o outro, você vê. Muita coisa, não vamos mentir. E ainda assim, todo mundo acabou, né, fechando sua build, né? O Kev provavelmente acabou vendendo uma itemização, não sei se ele tinha feito gelinho até mesmo, Imortal gelinho, acabou trocando, ainda assim vendeu. Porém, de ambos os lados estava todo mundo muito bem. O Rainbow, que ainda assim estava com o seu imune, acabou vendendo a sua bota também, o que também facilitou para a equipe da Infamous de, né, pegar ele fora de posição, porque estava batendo que nem uma Sentry Gun, né? Tava parada. É, exato. E falando em dano, porque muito dano foi dissipado. E top danos é o que a gente já tá mais acostumado a ver. Rainbow com 106, o atirador. Frost com 154. Mirror entregando do lado da Infamous. Olha o 170, Nia. Mas o Nia bateu aí o recorde até então com 200 mil. Vamos falar também, né? 30 minutos de jogo. Dá pra dar muito dano. Com certeza. E se alguém bate, tem outros que apanham. Olha o Citerisla. Cara, e o o Papadog é insano. O Papadog tancou muito, surreal, mas também quando o time mais precisava dele, ele pareceu Avatar. Sumiu. Aí complica um pouco a vida, a gente vê aí que quem tinha que fazer a front estava fazendo, mas acho incrível que quem tomou muito dano foi o Kev, 222, sendo uma Matilda. Então, fez a front, fez seu papel muito bem feito. Quem deu a maior parte dos danos nas torres, pra variar, a gente tem os atiradores, que fizeram muito bem feito, mas dessa vez também, olha ali um destaquinho no Mirror, que deu uma parecida split de mago. E Rio dessa Matilda explica bem porque ela entra como um metaban. 204 mil em 30 minutos, fora o domínio de gelo, etc., que acabou sendo feito. Ladies and gentlemen, se o segundo jogo também for assim, eu vou ficar triste. Mas fala deles, MVP da partida foi o Nia. Jogou muito, rapaziada. 88% de participação nos debates, 5/0/9.
Jogou muito e por um Exatamente. período longo jogou sozinho, né? Ele tava sem follow ali, ele jogou sozinho mesmo. No feeling, no posicionamento, recua, joga embaixo da torre. Iritel, depois de todos os itens, acaba ficando um Fica pouco mais tranquilo, independente, é. não vamos mentir. Mas aquilo, geralmente a gente vê muita resposta de Iritel, era Joy antigamente. Era uma Joy de vingança. Pois é. Aquilo, vai trocar com. Vai atirar automático. Só ativa a vingança ali, tá tudo certo. Exato, vai voltar dando. E não tivemos essa consciência até mesmo, né, nossa equipe brasileira, para poder ali quebrar um pouco de como fazer essa movimentação parar. Mas ainda assim jogou muito bem. Aí, só na saudade e na vontade. E já vamos de highlights na tela, porque mais uma partida longa dessa, e se tem coisa é pra gente falar sobre. Eu acho que um desempenho diferenciado foi a desse Luke, porque ele atrapalhou e tava aparecendo o tempo todo na nossa tela, né, CB? Exatamente, ele que estava ali fazendo aquele papel de tanque chato. Ele só fazia a participação dele, chamava a atenção, né, dos jogadores da DreamHack, e aí depois ele acabava saindo sempre, né, correndo para lá e para cá, apenas, né, fazendo aquelas provocações que a gente conhece, e de resto aproveitou muito bem a equipe da Infamous para poder fechar o jogo. Isso que tiveram diversas oportunidades a própria equipe da DreamHack Dice para poder fechar o jogo também, né, ou então fazer objetivos ali para facilitar, né, esse fechamento de jogo. Porém, acaba tendo que, né, toda hora escalar esse jogo para o meio final e toda hora deixar essa Iritel que no jogo passado a gente viu como ela chateou e como ela foi impactante na partida. Deixou ela aquecer de novo, tá aí o motivo da gente não deixar um jogo estender para 30 minutos. Exatamente, um jogo que a gente via muito respeito entre eles, mas também é um pouco mais engessado. A gente costuma ver, para quem saiu de uma partida da Bigetron, que fez ali em 8 minutos, agressivando e entrando dentro da base deles para não deixar com que eles tivessem uma vantagem. Infamous e DreamHack jogavam mais com essa forma um pouco passiva, um pouco mais distantes, e abriam essas brechas que uma teamfight fosse encaixada ou desse melhor do que outra. Grandes riscos, mas o resultado foi muito grandioso também do lado da Infamous, que nesse último momento pegou 2 killzinhas em cima ali do Papadog, pegou a fronte deles e derreteu e não teve como segurar. Vitória da Infamous encerrando a segunda série de hoje. E calma, que ainda vão ter mais outros 2 jogaços. E ó, falando de builds, se tem alguma coisa que teve, foi Gold nessa partida, CB. Olha, farmaram demais e ainda assim não passou tão longe do que a gente viu no jogo passado, né? Também 90 mil, 100 mil, cada um para os seus lados. Mas ainda assim um jogo que foi 50-50, né? Porque ainda assim, entre a distribuição de torres também é a mesma coisa. Ficou 3 dólares de um lado, 2 para o outro, 2 tartarugas a uma, e ainda assim uma diferença mais por selva, que aí veio a calhar mais essa ideia da Infamous nesse meio final de jogo. Porém, bom trabalho, acabaram indo muito bem, mas 10-12 com 34 minutos de jogo, ou é um jogo muito passivo, eu tô maluco. Passivo mesmo, a gente vê que, igual eu comentei, se respeitaram muito bem, focaram bastante nos objetivos, mas quem foca melhor é quem acaba sendo vitorioso. Se tem ali uma abertura, se tem uma vantagem, vai ser tomada sim, vai ser aproveitada. Os itens nessa altura, né, 34 minutos, todo mundo já estava com build fechada, mas o que muito acontece são essas trocas de itens. Por isso tem algum que tá ali em branco ou outro, mas o que não ficou em branco foi o dano, né? Porque se a gente somar Rainbow e Frost, 500 mil, meio milhão de dano só nesse jogo. Uau! É Meio dano. milhão. Meio milhão. Rapaz, é muita coisa, mas também para um jogo extenso desse, de 30 minutos, para um Frost que teve liberdade total de ficar lá, né, jogando toda hora skin nos adversários, e aí vem lá, cura do Estes, e aí fica lá tipo, não, vai lá, é refil. Toma dano aí que eu vou curar, toma dano que eu vou curar, e ficou nisso o tempo inteiro, e aí realmente não teve aquele alvo. Porque a gente sabe como Novaria é um herói mais que mina a vida do adversário ou finalizador.
Só que nesse caso ele não conseguiu fazer um ou outro, né? Acabou realmente só sofrendo demais com a intenção de causar danos aos adversários, ou então depender ali da sua equipe conseguir, né, destruir um pouco da vida do adversário para ele conseguir finalizar. E no final ele não conseguiu fazer esse trabalho individualmente, então acabou pesando um pouco. Exatamente, e curioso, a gente consegue ver aí o último grafiquinho de cura. No fim, o Uranus acabou curando de forma geral mais do que o Ashes. E, pelo amor de Deus, e já vamos com o MVP na tela, porque Nia com essa Iritel novamente foi completo merecedor. KDA de 4/2/4, Gold por minuto de 135 e 80% da participação das kills, que não foram tantas, mas foram importantes. Fala dele demais, e dessa vez ele veio com o Imortal, tá? Ele veio com uma defesa, ele também sabia do potencial da DreamHack, que podiam ali pular em cima dele, e ele, por mais que estivesse com o seu batismo, não estava muito confiante não. Preferiu realmente fazer uma itemização de defesa para não ficar ali, né, como é que eu posso dizer? Meio que sobrar para ele, caso acontecesse ali de um abate muito cedo, um pick-off, e seu time também sempre estava junto, foi muito bem.